Diogo, eu lhe pergunto se é livre e espontânea vontade que o senhor procurou o Ministério Público e se abre mão do seu direito ao silêncio para prestar as suas declarações. Sim, doutor. Perfeito. Diogo, então, nós queremos tratar agora dos contratos de terceirização de serviços de caminhões, né? Uma denúncia já foi oferecida aí contra o senhor Beto Passos, Nilson Kochaska, Amanda Suchara, Josiel Dembinski, aí sobre fraudes e direcionamento nesse procedimento. Inclusive, o Gilberto Passos, ele é acusado de ter a propriedade de 2 desses caminhões ali ocultada para o desvio de valores. O que é que o senhor sabe em relação a esses fatos? Se o senhor participou, né? O senhor não é acusado disso, mas se houve alguma participação do senhor, ou o senhor tem conhecimento desses fatos? Doutor, quando eu saí da prefeitura no início de 2018, rumo ao ICEPREV, que eu fui diretor executivo, essa empresa ainda, pelo que me consta, não prestava serviço no município de Canoinhas, então eu não tinha conhecimento deles. Quando eu retorno em 2020, já era uma empresa que prestava de forma recorrente serviço para o município, né? Mas confesso que eu nunca me debrucei sobre edital, sobre nada, porque já era o segundo ou terceiro registro de preços que acontecia naquele momento. Então, eu confesso que eu nunca me debrucei sobre esse edital naquele momento. Nunca soube sobre o Beto ter propriedade de caminhões, né? Fiquei sabendo com o processo agora, com a investigação. Mas o que eu posso contribuir? Por pelo menos 2 vezes eu fui chamado no gabinete do Beto, porque dentro da prefeitura funciona assim, a secretaria tem a licitação, tem o registro de preço pronto lá. Então a secretaria de obras faz uma solicitação ao departamento de compras ou de contratos para referente contratação de X número de horas, alguma coisa assim, ou de quilômetros rodados, se for o caso. Esse pedido ele tramita na parte administrativa, vai para o setor de orçamento e vem para o secretário devolver para o setor de compras, por exemplo, para emitir o empenho. Como eu entrei em 1º de abril de 2020, o orçamento já fica capenga. A prefeitura tem uma mania dos primeiros 3 meses querer gastar tudo. Então, o orçamento dali para frente já é capenga, depende muito de suplementação orçamentária. Então, como os valores eram altos, toda vez que era do Josiel Dembinski, o valor dos empenhos era alto. E, geralmente, o setor de orçamento não dava o despacho direto, colocando a dotação. Vinha para mim, para a gente conversar, para ver de onde a gente ia tirar o orçamento para poder empenhar. E pelo menos 2 vezes eu fui chamado no gabinete do prefeito, algo que não é normal no dia a dia. Me chamou no gabinete e lá estava junto com o prefeito, estava o Nilson Kochowski. Uma das vezes eu quero crer que o Luizinho Witt estava também, numa dessas reuniões. E nessas reuniões o prefeito me chamou para pedir agilidade, celeridade e urgência na liberação desses pedidos do José Dembinski. Tipo, que não era normal, porque na maioria dos casos não tem isso, sabe? Então, geralmente é no nosso tempo lá, sabe? Não tem essa pressão de prefeito para liberar, sabe? E aconteceu que o prefeito me chamou por pelo menos 2 vezes, que eu me recordo, com a presença do Nilson Kochowski, pelo menos uma com o Luizinho Witt, e ali pedindo celeridade, pressa, urgência. A justificativa era que eles estavam trabalhando na Serra, na SC 120, e aquele papo assim, dizendo que o povo lá vai matar nós se nós não terminar o serviço e coisa e tal. Esse era o papo da justificativa. Então, todas as vezes que o prefeito solicitou, eu fiz a liberação, assim como nas outras vezes também, né? Dentro das possibilidades orçamentárias, a gente liberava, né? Era pedido da Secretaria de Obras, o orçamento é deles, eles pedem. Então, mas dali para frente, só fiz a liberação para que o empenho fosse emitido. Sobre especificamente a questão de pagamentos. Não era tão comum o Nilson Kochowski pedir pagamentos em nome do Josiel Dembinski. Quem pedia muito pagamento em nome do Josiel Dembinski era a própria Amanda. A Amanda era a pessoa que falou algumas vezes comigo e às vezes até falava com a minha própria equipe, né, pedindo pagamento, porque entre setembro de 2019 e 1º de abril de 2020, a Secretaria de Administração ficou sem secretário. Daí, essa questão hierárquica meio que caiu um pouco ali dentro, sabe? Porque primeiro, o primeiro secretário foi o Pique, daí passou o bastão para a Morgana, daí passou o bastão para o Beto. O Beto, além de prefeito, respondeu pela Secretaria de Administração entre setembro de 2019, quero crer, e último dia de março de 2020, onde eu assumi. Então, essa questão assim, de conversar direto com tesouraria começou a ser meio normal ali. A Amanda falou comigo algumas vezes, pedindo celeridade no pagamento, mas a maioria das vezes ela ligava na própria tesouraria.
O Nilson, é possível que tenha pedido, mas não era comum. O Nilson ele pedia demais pagamento da Brás Tubos, uma empresa que fornecia tubos e o estoque dos tubos era na frente da casa dele, por incrível que pareça. Tem ali no Campo da Água Verde, na casa onde até tem uma foto no processo, né, que ele está na frente da casa, sim. na frente tem um terreno que diz ser da prefeitura. Ali era o estoque de tubo. Então essa Brás Tubos entregava os tubos ali. Quem é o proprietário dessa Brás Tubos? Não sei, é de Curitiba, ou perto de Curitiba, da grande Curitiba ali. Essa era uma empresa que o Nilson pedia demais pagamento, sabe? Tanto que quando falaram do Dembinski, o Nilson pedia pagamento, eu falei, não, quem pedia era mais a Amanda, do Dembinski. O Nilson pedia da Brás Tubos, mas com muita frequência, com muito, certo? A Amanda, Diogo, pelo seu conhecimento, pelos contatos que você tem com ela, parecia ser uma pessoa que tinha conhecimento de toda a estrutura, parecia ser uma pessoa que tinha essa noção do que estava acontecendo, ou uma pessoa completamente desavisada, que não tratava e não conhecia dos procedimentos administrativos? Não, ela, inclusive, teve uma saída dela da secretaria depois que virou ano, porque o Nilson ele virou inimigo do governo por algum motivo. Ali, O senhor não sabe? Não. Tá. Ele virou inimigo do governo. Ele brigou com o secretário de Agricultura, andaram até se ameaçando de morte. Tal de Curoli lá. Curoli, isso. Tá. Ele brigou demais com o PIC. Eu estive no dia véspera da eleição de 2020, eu fui levar esses adesivos microperfurado na casa do PIC, porque no outro dia começava a eleição. Eu fui levar para o PIC e fui levar na casa do Beto, adesivo microperfurado. E naquele dia lá o Pique estava no gás com o Nilson Kochalski, mostrou uma mensagem meio que ameaçando o Nilson, e na minha frente o Pique pegou o celular e gravou uma mensagem ameaçando o Nilson, sabe? Porque os dois estavam em pé de guerra, não sei por qual motivo, mas os dois estavam em pé de guerra, o Nilson e o Pique. Então ele tinha mensagem do Nilson meio que ameaçando ele, e o Pique gravou uma mensagem para o Nilson ameaçando o Nilson. Mas ameaçando o quê? De morte, de... Meio... Não foi específico, vou te matar, mas eu não lembro o texto exatamente, eu não quero mentir, né, de forma alguma. Então, mas foi assim, num tom ameaçador, digamos assim. Aconteceu assim, na minha frente. Então, o Nilson teve essa briga com o governo, nesse imbróglio que teve ali, e ele não fez parte do governo a partir do ano seguinte. Mas alguém, eu não lembro quem me mostrou, que a Amanda continuava mandando mensagens para o Nilson comunicando de situações internas da Secretaria de Obras, mesmo em 2021. Mesmo em 2021. Eu não sei se foi o Lucas que me falou isso ou não, tanto que a Amanda esteve grávida, né? Se afastou da prefeitura, e o Lucas, que hoje trabalha na Secretaria de Obras, o Lucas Benâncio, assumiu o posto da Amanda ali dentro. E o Lucas, ele comentou alguma preocupação dele sobre a forma de fiscalização desses contratos, que a Amanda fazia errado? Como é que acontecia isso? Não, ali vem o momento seguinte, que vem a questão de fiscalização do contrato, isso, principalmente, que o secretário Verco é uma pessoa muito boa, mas é um cidadão muito simples, assim, sabe? Ele é até formado em contabilidade, mas ele tem dificuldade, assim, para você explicar números, planilhas, é difícil explicar para o secretário Verco. Ele é uma muito boa pessoa, mas Então, aconteceu que nisso, então, eles pediam alguma coisa de pagamento, a Amanda pedia, e anteriormente tinha a situação de exigir celeridade na liberação. Quando acontece a operação em Bela Vista, né, e todo mundo ficou de orelha em pé. O Beto, ali, ele marcou reuniões onde estava os fiscais de obras, estava o secretário de obras, se eu não me engano, um representante do setor de licitações, o próprio Beto, e o Beto exigiu o seguinte, ele falou, eu quero que lance uma licitação exatamente igual foi lançado do Josiel, as anteriores, digamos assim, né? Exatamente igual. Quero que lance tudo igual. Escavadeira hidráulica, o caminhão, tudo exatamente igual. Para quê? Para não parecer que era direcionado para o Josiel. E nessas, como eu falei, eu nunca me debrucei sobre o edital. E nesse momento, como estava empipinado, eu me debrucei sobre o edital e principalmente sobre o termo de referência. E numa reunião, o secretário Verca, estava bem na minha direita, uma reunião no gabinete, e eu peguei o termo de referência, estava nas minhas mãos, e eu falei, tem que mudar algumas coisas aqui nesse termo de referência, porque a gente está criando um problema para nós mesmos, que é algo que a gente não está cumprindo. Falei, primeira coisa, o edital fala em 6 caminhões simultaneamente. Eu falei, isso não existe. Eu falei, secretário Verca. E ele teimando comigo que não precisava. Eu falei, secretário, está escrito. Falei, secretário, está escrito. Falei, são 6 caminhões simultaneamente. Falei, secretário, bati nele assim, quantas vezes, secretário, trabalharam 6 caminhões na prefeitura? Ele, nenhuma. Falei, claro que não.
Falei, nós se matamos para conseguir orçamento para 3 caminhões. Imagina 6 caminhões. O quanto que não significaria isso em produção, né? Então, eu falei para ele, ó, não vamos criar um problema que a gente não vai conseguir cumprir. Falei, se vocês trabalham com 3, vamos especificar 3, mas mesmo assim, a minha sugestão foi, vamos exigir que a empresa tenha 3 caminhões, que é a demanda que vocês possuem, mas não vamos obrigar que os 3 vão trabalhar simultaneamente. Vamos dizer que dá para contratar 1, dá para contratar 2 ou dá para contratar 3. Se a empresa tiver disponibilidade de 4, a gente pode depois conseguir. Mas eu sugeri para ele, falei, ó, tem que tirar esse simultaneamente, porque nós não prestamos serviço com 6 em momento algum foi prestado com 6, nunca. Então tem que tirar isso e tem que especificar que são 3, mas não precisa dizer que são simultâneos. Pode ser que seja 1, 2 ou 3, dependendo da possibilidade. Porque você especificar que sempre são 3, você vai ter que cobrar que sempre sejam 3. Então eu falei isso para ele, daí ali ele meio que entendeu. E também forçamos a questão do quilômetro rodado, pagar só carregado. Quando eu saí, no dia que eu fui preso, a Secretaria de Obras tinha 89 funcionários. É impossível que não tenha um lá que não possa fazer o apontamento desse caso, né? Lá, o salário da maioria dos servidores de obras é baixo, então não sai tão caro você deixar um cidadão desse fazendo o apontamento todo dia da distância que esses caminhões estão percorrendo. Então, a minha sugestão é que pague-se sempre quilômetro rodado carregado. Para quê? Para que o motorista depois vazio não dê um contorno, não vai almoçar com o caminhão, não vai para casa com o caminhão, porque a gente sabe que assim funciona. Então, se você não criar esse break ali, eles vão começar a rodar o dia todo com aquele caminhão, né? Vão rodar o dia todo, vai ter uma quilometragem inicial e uma final e não vai representar serviço prestado para a prefeitura. Então, minha sugestão é deixar muito claro que só paga carregado. Pode pagar um pouquinho mais, mas vai pagar só carregado. E nisso, beleza, foi feito tudo isso, licitaram novamente, e daí foi uma outra empresa que venceu. E ali daí foi criada uma planilha, e a própria empresa fazia questão, pelo que depois teve reuniões com essa empresa também, foi a empresa do Gustavo Rocha, né? Vai ter um anexo dele, mas ele mesmo, né, tinha uma planilha bem detalhada que, às vezes, até a Secretaria de Obras não queria um grau de detalhamento tão grande, mas foi feitas reuniões ali para dizer, ó, então tem que ser uma planilha detalhada, tem que ter todos os dados dos caminhões, tem que ter tudo ali, e também especificar pagar carregado, que tanto a empresa quanto a Secretaria de Obras, de repente via tecnologias aí, vê as distâncias percorridas pelos caminhões e, por que não, colocar um servidor lá na ponta, um servidor que vai acompanhar isso, porque são 89 servidores. A grande maioria, né, tem uma montoeira de tal do encarregado, que eles pagam 30% para virar encarregado, né? Então, dão 30% para a pessoa e chamam a pessoa de encarregado, mas o cargo dela não é encarregado. E ela é outro cargo. Mas coloca uma planilha na mão desse cidadão e o serviço dele é fiscalizar. Entendi. Né? Isso nunca foi feito por ausência de vontade mesmo, para deixar descontrolado. Anteriormente, sim. Daí, a partir do momento da nova licitação, como todo mundo ficou de orelha em pé e com medo de ir preso, né? Tá. Ali até o prefeito emagreceu. E quando o prefeito chamou e fez essa reunião, ficou claro para o senhor que ele queria maquiar, mostrar que não havia um direcionamento? Ele teria tido contato com esse Gustavo para participar da licitação, para tentar dar essa maquiada, mostrar que não havia direcionamento? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, quando o senhor se debruçou sobre esses termos, e falando aí das licitações anteriores, que foram para o Josiel, que foram para esses 6 caminhões simultaneamente, havia aí frustração, caráter competitivo, havia direcionamento para ele? Eu quero crer que eu conheci o Josiel no dia que nós fomos presos. Eu nunca nem tinha o número de telefone do Josiel. Certo. E descobri que o Josiel tinha relação com o prefeito de Bela Vista, o Adelmo, quando teve a operação em Bela Vista. Antes disso, eu não me era de conhecimento. Mas sobre aquele dia que o Beto reuniu todo mundo, ele estava muito preocupado. E ele deixou claro que ele queria lançar uma nova licitação com a mesma especificação técnica da outra para dizer, a gente não está direcionando. É que naquele momento o Josiel venceu, certo? Eu vou gravar, de repente, num outro anexo, que vai tratar de uma outra empresa, que uma vez cercou o PIC numa escada lá, eu e o PIC estávamos subindo ou descendo a escada do segundo piso da prefeitura e o cidadão nos encontrou ali, né? Que foi o Ednei Maron. E ele tem um anexo dele, mas ali ele falou, Pique, por favor, fale com o homem lá, com o Josiel lá, para ver se ele deixa eu ganhar pelo menos a máquina aqui da agricultura, para não ficar a minha máquina parada, porque todo mundo sabia que ninguém enfrentava o Josiel. Porque o Josiel não tinha custo, eu não sei como que ele, se tinha alguma rolo com Bela Vista e tal, mas ele
ele conseguia fazer o preço que ele quisesse. Ninguém conseguia vencer o Josiel numa licitação. Tá. Ele vendia no preço que ele bem entendesse, da forma que ele queria. Tá. E aí, como secretário de administração e sabendo dessa dificuldade de fiscalização, como o senhor interpreta essa possibilidade dele vender pelo preço que ele queria? Eu entendo que ele vender pelo que ele queria é porque ele fez alguma coisa errada no custo dele. Tipo assim, ele maquia o custo, né? Porque não existe como se vender abaixo do custo. Ninguém trabalha no município de Canoinhas por ser devoto de Santa Cruz de Canoinhas, que é o dia hoje, inclusive. Sim. Então ele trabalha porque quer ganhar dinheiro. Sim. Então ele com certeza absoluta. Ele com certeza ele tinha que maquiar esse custo. Não sei se, de repente, abastecendo essa máquina lá em Bela Vista, ou fazendo manutenção lá em Bela Vista, usando da prefeitura, não sei. Ou não prestando integralmente o serviço que era contratado. Exato. Como o senhor disse, rodando, Exato. ou usando o caminhão para prestar serviços privados, essas Sim. outras formas aí. Aí vem um outro ponto importante que vale a pena analisar, mesmo em 2021 e nos subsequentes, teve editais que o termo carregado estava no edital. Tinha o edital e dizia que pagava-se carregado. Certo. Porém, se você analisar a planilha, não era carregado, era corrido. Tipo, dizia no edital carregado. Então, vamos imaginar, eu sou dono de uma empresa de caminhão. Certo. E lá diz o valor máximo, 80 centavos. 80 centavos. Mas 80 centavos carregado, eu vou ver o meu custo, não paga. Porque esse caminhão não vai rodar no asfalto, vai andar lá na pior estrada que existir. Sim. Vai estourar pneu, vai dar problema. Então, eu penso, não, eu não vou participar, porque eu vou participar dessa licitação a 80 centavos, para mim não vale a pena, não vai pagar meu custo, por exemplo. Mas aí vem o Josiel e vence. Só que, ao invés de pagarem para o Josiel só o carregado, só a ida, pagava-se a ida e a volta. Pagava-se, se analisar na planilha, isso eu alertei nesta reunião lá, eu alertei, olha aqui na planilha, ó, quilometragem inicial, quilometragem final, mas era inicial no começo do dia, final no final do dia. Sim. Ou seja, não estava se pagando carregado, estava se pagando corrido. Só que na licitação, a propaganda, a exigência era pagar só carregado. Então o concorrente pensa, eu não vou, 80 centavos é muito pouco para mim. Mas aí na hora pagava tudo Na hora, e aí ele ganhava lucro e dobrava o valor praticamente. Exatamente, doutor. Perfeito. Quando teve essa situação aí da prisão do Josiel, né, lá em Bela Vista e o rolo com a Delmo, o PIC chegou a falar alguma coisa com o senhor, dizendo, o Beto tem rolo nisso aí, o Beto tá complicado, vocês falaram disso, como é que foi isso aí? Foi. Ali o PIC começou a falar muito em que o Beto era o próximo alvo e que ele, PIC, se tornaria prefeito por isso, né? E ele estava animado com isso? Ele estava satisfeito? Desculpe, mas Sim, ele claro. estava. Desculpe o riso. Claro. Mas ele estava. Entendi. Ele até tirava sarro que o Beto emagreceu, tipo, uns 6, sei lá quantos quilos que ele emagreceu, mas foi, assim, muito visível, assim. E foram 6 meses ali, pelo menos ali, que ele não, quero crer que não dormia. E o Pique estava muito animado com a situação de que o próximo a ser preso provavelmente era o Beto, né? Porque o Pique, claro que devia saber dos rolos ali, né? E ele estava muito animado que o próximo a ser preso seria o Beto, provavelmente, e ele, Pique, seria o prefeito, então, nessa situação. Que iria no colo dele. E ele falou com o senhor, chegou a dizer, o Beto tem rolo com esse Josiel, tem isso? Falou. Lembra como é que foi esse contexto? Não, é porque a gente conversava muitas vezes, né? Então eu não sei dizer o contexto exato, mas ele sim falou para mim dos rolos que o Beto devia muito nesse processo, e ele chegou a me relatar que o Beto, isso é outra situação, que o Beto chegou a visitar o Adelmo na prefeitura por várias vezes. Diz que final da tarde, diz que tinha umas visitas uns horários meio estranhos, assim. Isso o Pique me falou, não foi outra fonte, nem eu vi também, né? Certo. O Pique me falou que o Beto ia com frequência visitar o Adelmo nos horários meio, tipo, já no final do dia, dentro da prefeitura. Certo. Perfeito. Mais alguma coisa desse fato das contratações dos caminhões? Não? Não, doutor. Doutor Luiz, alguma consideração? Perfeito.